Se você acha que inconsciente é uma palavra ou um conceito que é só utilizado na psicanálise, preciso te contar que você está, assim, redondamente enganado, redondamente enganada, porque a gente tem um papo muito sério hoje para desmistificar este conceito tão nebuloso e que parece às vezes até um palavrão nas outras abordagens. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Pílula Clínica. A gente está chegando no finalzinho da nossa temporada, exatamente para iniciar na segunda-feira, às 8h20 no fuso de Brasília, meia-noite e 20 aqui no fuso de Lisboa, a Semana Aberta de Autoterapia. Então, se prepare, porque essa é a última Pílula Clínica da semana. Semana que vem a gente não vai ter encontro de manhã, porque a gente vai concentrar toda a energia à noite. Combinado assim? Então, muito bom dia, Fátima. Bom dia, Karina, Ana. Que bom ter vocês por aqui. Então, vamos começar? Já enviou a live para o seu colega psi? Já pegou papel e caneta, água, café? Tudo pronto para a gente, então, iniciar a nossa jornada. O livro que a gente vai se basear hoje é um livro espetacular, não é? Toda a Pílula Clínica eu tenho feito sugestões de livros básicos, livros que todo mundo deveria ter em casa mesmo, que é este aqui. Olha que livro maravilhoso, leitura obrigatória para todo mundo, não é? Organizado pelo professor Bernard Ranger, e que a gente tem um diálogo super bacana sobre as psicoterapias, né, no plural, cognitivo-comportamentais e psiquiatria, ou seja, percebendo um pouco melhor em relação a diagnóstico, a como manejar, qual é a melhor evidência. E um dos primeiros capítulos, e que eu acho assim fabuloso, porque desmistifica, não é, o conceito de inconsciente como se ele fosse somente da psicanálise, é trazer aqui que sim, o inconsciente cognitivo ele é levado em consideração, ele também é estudado, mas obviamente é bem diferente do que o inconsciente dinâmico, o inconsciente psicanalítico. Então, vamos entender um pouco mais essa história. E é claro que eu começo a aula de hoje porque isso não é rixa entre abordagens, isso não tem a ver com uma querela, é um imbróglio dentro da própria psicologia. Pelo contrário, em 2020 houve... Em 2020 não, gente, desculpa. Em 2000 houve um encontro, né, pela APA, né, Associação Americana de Psicologia e Psiquiatria, e que houve, né, um debate, uma reflexão maravilhosa, tanto com o Aaron Beck quanto com o Albert Ellis, e os dois falando sobre a contribuição, por exemplo, da psicanálise no âmbito da psicologia, que levar em consideração a relação terapêutica, os processos inconscientes, foi, né, foram um dos grandes contributos de Freud para a psicologia. Entretanto, né, de 1900 para cá, a gente teve várias e várias novidades no âmbito da ciência, da teoria, muita coisa mudou por aí, e o que a gente vai percebendo é que, embora a metáfora, né, qual é a metáfora do inconsciente freudiano? É através de um iceberg, não é? Em que a gente tem consciência só daquele topinho, assim, daquele pedacinho de gelo, e debaixo da água, né, aquela imensidão, não é? E essa metáfora, embora ela não seja de se jogar fora, pelo contrário, ela é muito útil. O problema, o grande problema do inconsciente psicanalítico é que ele não é mensurável, ele não dá para provar, não dá para... Se a gente não tem como constatar evidências do inconsciente, ele não tem como ser pesquisado, ele não tem como ser refutado, ele acaba saindo, né, do âmbito da ciência para outras reflexões, que têm seus contributos, mas não dá para considerar com evidência científica. Mas então, peraí, Vanessa, o que é que a gente faz? Joga tudo fora? Vai tudo pro lixo? Como assim? É claro, óbvio que não. Então, o que a gente tem hoje
com respaldo científico e que começou aí na década de 80, inclusive com a revolução cognitiva e, obviamente, né, com a psicologia, não só cognitiva, ou seja, a psicologia, o ramo da psicologia que se dedica ao estudo da memória, da atenção, né, das funções cognitivas, como também a psicoterapia, terapia cognitiva, especialmente fundada pelo Aaron Beck. Qual é a ideia, então? O que é que eu quero trazer para cá? Se a gente não parte dessa noção de inconsciente dinâmico, né, não tem nada a ver com Édipo, não tem nada a ver com, enfim, instâncias psíquicas internas que governam o sujeito, mas tem a ver com, e vamos prestar atenção porque a noção de inconsciente cognitivo nasceu num artigo do próprio, vou ler o nome dele para não falar errado, para ser ninguém, certo? Do John Killstrom, em 1987, onde ele já, então, né, foi o primeiro a cunhar esse nome, o novo inconsciente, o inconsciente cognitivo, que era para dizer assim, o que nós temos consciência é o resultado, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, né, o que a gente age, mas a maneira como o nosso cérebro, por exemplo, ele processa a informação, a maneira com que ele faz conexões entre uma memória e outra, esses processos são operações muito complexas que a gente não tem controle e a gente não tem consciência deles. E é por isso que a gente vai falar então que é inconsciente. São processos, são operações, são avaliações que nós não sabemos como é que aconteceu, a gente não tem controle. Então, quando a gente vai trazer essa reflexão, né? Já que é uma pílula clínica, a gente tem que ser bem direitinho na coisa. Quando a gente traz essa reflexão para a terapia, o Aaron Beck vai chamar, por exemplo, muito destaque para a noção de pensamento automático. O que é um pensamento automático? Vou dar um exemplo, porque esses pensamentos é quase como se fosse um pop-up, né? É muito rápido, é involuntário e ele simplesmente vem na nossa cabeça, a gente não controla. Então, o nosso cérebro é esse órgão que produz pensamentos, essa experiência de pensar. Os pensamentos automáticos, portanto, tem a ver com essa avaliação imediata. Então, imagina lá, se, exemplo clássico, e vou trabalhar esse exemplo ao longo da nossa pílula clínica de hoje. É um exemplo bobinho, mas que ilustra muito bem. Imagine que você, não é, liga para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu namorado, sua namorada, e de repente a outra pessoa não atende. O que você pensa imediatamente nessa situação? Diferentes pessoas terão diferentes pensamentos automáticos, né? Bom, tá ocupada, tá ocupado, não pode me atender, ou de repente o telefone dela descarregou, ela tá sem internet, ou ainda, será que ela tá com alguém? Será que ela tá me traindo? Então, os pensamentos automáticos, eles acontecem ainda que não haja evidência nenhuma, né? O fato é, eu liguei e aquela pessoa não atendeu. Agora, se ela tá ocupada, se ela não ouviu o telefone tocando, se ela tá sem internet, se ela de repente tá aí traindo, fazendo alguma coisa obscura, não se sabe. O pensamento automático, então, é o resultado de diversas operações inconscientes, ou seja, que nós não sabemos e que acaba resultando por aí. Então, a terapia, né, de acordo com o Beck, tem a ver com o pensamento automático. Atenção, todo mundo anotando bem bonitinho. O pensamento automático é, portanto, resultado consciente de processos esquemáticos. Vou explicar, porque a noção de esquema para Beck é diferente da noção, né, do conceito de esquema para o Jeffrey Young. Então, vamos lá. Quando o Beck fala um pensamento automático é um resultado consciente, ou seja, a pessoa sabe o que ela pensou, né? Descarregou o telefone, ela tá com outro, tá com outra, enfim. Então, é um resultado consciente de um processo esquemático. Um esquema para Beck é uma estrutura cognitiva que orienta o sujeito, que organiza o sujeito, tanto em nível de autoconceito, como em relação aos seus comportamentos, sobre o conceito que ele tem das outras pessoas, do mundo, do futuro. Então,
Veja que coisa linda. E evolutivamente falando, faz todo sentido. Conforme eu vou tendo as minhas experiências de vida e percebendo qual é o resultado, quais são as consequências dela, eu tendo a fazer também uma organização cognitiva. Vou dar um outro exemplo. Você, tem uma conhecida do colégio, certo? Que era uma pessoa muito difícil, uma pessoa que brigava muito, que entrava muito em conflito. Então, a partir dessa experiência repetida com essa pessoa, você também começa a organizá-la internamente, cognitivamente, como uma pessoa ameaçadora, uma pessoa que é desagradável, que eu não gosto dela. Essa foi sua conhecida do colégio. Agora, imagine que 10 anos depois, vocês terminaram o colégio, 10 anos depois, já são adultas, têm seus filhos, não sei o que, encontra com essa pessoa, com este ser humano no supermercado. Provavelmente, ao reconhecê-la, ao vê-la no supermercado, o seu pensamento automático será, então, de acordo com o esquema que você já teve, onde você já organizou aquela pessoa. 10 anos se passaram, ela pode ter mudado, tanta coisa aconteceu, mas teu pensamento faz, aquela menina lá do colégio. Entende? Então, esse é um pensamento automático, você não escolhe. Ele simplesmente vem de uma forma organizadora, uma forma que avalia o mundo, as pessoas, quem você é e assim por diante. Claro que esse foi um exemplo bobinho e que há aqui um acionamento em nível de estrutura cognitiva, de esquema para o próprio Beck e que você organiza aquilo. Vem então um pensamento automático. E na estruturação cognitiva, segundo Beck, a gente tem pelo menos 3 níveis de pensamento, que é o pensamento automático, esse que é mais superficial, mais rápido, mais consciente, inclusive, as crenças intermediárias e as crenças centrais, certo? Até aí, todo mundo consegue perceber, então, o pensamento automático é esse, resultado de todo o processamento esquemático, inconsciente e que essa pessoa tem para organizar a si mesma, o mundo, as pessoas e o futuro. É a maneira como a gente lê o mundo. Evolutivamente, isso faz muito sentido. Por quê? Não dá para a gente ficar avaliando do zero todas as situações. A gente vai meio que, abre aspas, encurtando o nosso processo de resposta para que a gente consiga dar a nossa atenção para outros aspectos novos. Então, um esquema, de acordo com Beck, essa estrutura cognitiva e organizadora, tem a ver com isso, A partir de experiências que são saudáveis, que são funcionais, você começa a perceber o mundo de acordo com os seus esquemas. Agora, quando o esquema ele é disfuncional, quando ele traz muito sofrimento, quando ele traz prejuízo para a pessoa, é muito provável que, na maior parte do tempo, esse esquema fica ativado, os pensamentos automáticos começam a ser difíceis, as crenças internas intermediárias também e as crenças centrais também ficam bem complicadas. Então imagina, na prática, o que acontece? Ao longo do tempo, uma pessoa que passou a se ver como alguém de pouco valor, indigna de amor, que vai ser rejeitada, que é inferior, essa é uma crença central, a pessoa se vê assim, ela se sente assim. Ela acaba tendo, então, se eu sou inferior, é melhor eu ficar calada, é melhor eu ficar mais na minha para ninguém notar, ninguém me criticar. Então imagina, ela tem essa percepção de si mesma, esse autoconceito, essa autoimagem, essa é uma crença central, sou indigna de amor, serei abandonada, sou inferior. E ela acaba tendo uma crença intermediária que é, se eu falar, então vão me criticar, vão perceber que eu sou ruim. Como é que ela acaba agindo? Imagina, em um congresso, em uma apresentação do colégio, da faculdade, do trabalho, que seja. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai chegar numa postura mais tímida, falando baixo, sem manter o olhar, o olho no olho. Então, a postura dela vai ser muito mais contraída, muito, amarradinha. E isso acaba aumentando a chance, obviamente,
das outras pessoas não a convidarem, não a falarem, porque ela se mostra indisponível. Então é quase como se fosse uma, aqui, né, como o Beck fala, uma profecia catastrófica. Porque ela também se vê como inferior, ela acaba desenvolvendo crenças intermediárias de que, bom, se eu ficar calada, ninguém vai me criticar. Acaba tendo, então, uma postura que é muito, muito difícil, é complicada, traz prejuízo para ela. E a coisa acaba, né, acontecendo como ela imaginava. Realmente eu sou inferior, ninguém está falando comigo, eu fiz uma péssima apresentação e assim por diante. Então, a questão é que quando nós temos essas estruturas cognitivas, essa forma de organização, o que muitas vezes vai acontecer é, eu tenho um pensamento, olha que coisa, viu? Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho um pensamento, né? Eu tenho uma crença central de que eu sou inferior. Então, mesmo que eu tenha sucesso na vida, eu não consigo processar bem essa informação. Acontece então que a estrutura cognitiva aponta para uma informação, meu autoconceito de ser inferior às outras pessoas, e a realidade é que, bom, eu consegui, sei lá, uma premiação no trabalho, eu fui promovida. Note que isso vai ter então uma dissonância cognitiva. Se eu sou inferior, como é que eu posso ter uma promoção no trabalho? É exatamente, atenção, sacada, exatamente para diminuir a dissonância cognitiva, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu posso interpretar a realidade, que a distorção de pensamento acontece. Então, embora seja uma evidência positiva, caramba, a pessoa foi promovida no trabalho. Sabe o que ela pensa? Eu acho que me promoveram aqui porque o meu chefe deve ter ficado com pena de mim. Então, a maneira como se interpreta o fato, ela não tem tanta base naquilo que está acontecendo no aqui e agora, mas ela tem uma base naquilo que a gente vai chamar de memória implícita. Esse é o processamento inconsciente dentro da terapia cognitiva. Ou seja, para diminuir a dissonância cognitiva, o esquema acaba, né, se perpetuando pela distorção. Então, a Fátima está dizendo assim, é quase como a síndrome da impostora. Esse exemplo ficou parecendo muito, né? Porque a pessoa acaba se percebendo, porque ela se percebe, o autoconceito dela é como inferior, ela acaba agindo dessa forma e a profecia catastrófica se fecha. Mas aí a gente tem uma sacada espetacular, porque veja, a gente ainda estava numa metáfora computacional, né? Ou seja, tem a ver, uma metáfora que é do computador mesmo, né? É o processamento, né, da informação, que é ruim, ou seja, eu tenho um input, um estímulo, fui promovida no trabalho, o processamento é inconsciente, eu não dou conta, e o output, ou seja, a resposta devem ter ficado com pena de mim, afinal, eu não tenho competência suficiente para. Isso é muito louco, né? É muito incrível. Agora, a questão é que, ainda assim, o que a gente tem, especialmente pela perspectiva genial do Jeffrey Young, é que quando a gente vai, então, perceber os esquemas, quando a gente vai perceber a memória implícita, a terapia do esquema, ela ganha um relevo, uma evidência extraordinária, porque é uma alternativa a trabalhar a memória implícita em profundidade. Então, você não precisa mais recorrer à psicanálise ou à ideia do inconsciente psicanalítico, que a gente não tem base em pesquisa. O Jeffrey Young, ele funda a abordagem da terapia cognitiva focada no esquema, hoje é mais conhecida como TE, terapia do esquema, como uma ampliação da TCC. Quando a gente consegue, então, trabalhar em profundidade memória implícita. Vou dar um exemplo. É quando a gente é muito mais dirigido no mundo, não pela situação que está acontecendo aqui agora, mas pelas experiências anteriores, pela emoção que está lá atrás. E nem sempre a pessoa tem consciência disso. Então, a terapia do esquema, ela é entendida como um complemento, como uma ampliação da TCC. Isso é espetacular. E é nesse sentido que o Jeffrey Young, por exemplo, ele vai então descrever
18 esquemas desadaptativos, né? 18 esquemas iniciais desadaptativos, conhecidos como AIDS, né, no Brasil, que tem a ver com essa ampliação da noção inicial do Beck. Se para o Beck, esquema era uma estrutura cognitiva organizadora, né, da autoimagem, do autoconceito, do conceito das outras pessoas e do futuro e do mundo, né? Aqui a gente vai ter um conceito de esquemas ainda mais complexo. Então, esquemas dentro da terapia do esquema tem a ver com um padrão disfuncional que é emocional, é altamente emocional. É cognitivo também, não é? Tem pensamento que acaba, né, enviesando, é comportamental e é relacional. E inclui memórias, inclui sensação no corpo. Então, o que a gente está falando aqui tem a ver com comportamentos ou com questões que são altamente relacionadas não só à emoção, mas inclusive à personalidade. Um padrão que é de funcionamento daquela pessoa. São crenças, né? O Jeffrey Yang falava que, inclusive, são esquemas muito primitivos, né? Que a gente vai formando desde que a gente é criança. E quando a gente é criança, eles até fazem sentido. A gente está tendo aí experiências que vão funcionando como evidência para esse esquema. Então, imagine a seguinte situação e veja se isso não é coerente, se isso não é uma sacada excepcional. Uma criança que foi rejeitada pelos seus cuidadores, rejeitada pelos pais, rejeitada pelos avós, que muitas vezes pode ter passado, né, de famílias em famílias, sendo abusada. Veja, uma infância inteira dessa forma, com tantos traumas, com tantos abusos. Você acha mesmo que essa pessoa, depois de todas essas experiências, ela vai olhar para o mundo e vai falar: nossa, que bom é estar viva e poder contar com as pessoas. Eu sei que sempre terá alguém que vai me defender, que vai estar do meu lado, que vai me orientar. Diante de todas essas experiências, concordam comigo que essa pessoa vai estar se organizando no mundo como: eu preciso ter cuidado, eu não posso falar da minha intimidade com ninguém porque podem usar isso contra mim. Porque pode deixar, né? Eu posso ser abusada, algo pode acontecer comigo se de repente eu der muita abertura. Então, note, uma pessoa que teve uma infância, uma adolescência repleta de experiências de abuso, de desconfiança, de violência, é claro que ela vai muitas vezes estar no mundo de uma maneira mais na defensiva, ela vai estar muito mais reativa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Por quê? Porque ela teve a formação de um esquema de desconfiança e abuso. Pode ter, inclusive, outros esquemas também, mas pensa comigo. Então, quando esta pessoa ela se torna adulta, independente, autônoma, ela consegue, não é, montar o seu próprio lar, ela pode, então, ter novas relações, mas aquelas experiências que ela teve lá na infância e na adolescência, foram experiências muito precoces, inclusive. E que, inclusive, pela sua repetição, pela sua perpetuação, acaba cristalizando uma determinada forma de ver o mundo. Então, ainda que na infância e na adolescência, não é, aquelas experiências vão dando evidência para um determinado esquema, um esquema ele se torna disfuncional. Ela agora adulta, ela não consegue ter um relacionamento mais íntimo e mais, né, mais saudável, não só com um par romântico, mas com amigos. Um emprego em que ela se sinta realmente aceita, porque a maneira que ela avalia o mundo, ou a maneira como ela entende as pessoas, parte de um esquema de desconfiança e abuso. Então, a terapia do esquema, ela aparece, né? Ela é fundada na década de 90, ela tem revoluções internas a partir dos anos 2000, exatamente como uma alternativa com base em evidência para trabalhar memória implícita.
E a gente tem diversas técnicas experienciais, diversas técnicas emocionais para que a gente consiga, então, favorecer o acesso, né, a essas memórias implícitas, ou seja, essas memórias que estavam fora da consciência. Então, a gente tem, a partir da terapia do esquema, noções especialmente importantes para trabalhar personalidade, para trabalhar emoções altamente enraizadas, também como a ansiedade, como a depressão, como o manejo da raiva. É como se a gente tivesse, então, pela primeira vez dentro das terapias cognitivo-comportamentais, lançando luz para as experiências que são governadas, que são dirigidas por memórias implícitas. É por isso que o grande foco dentro da terapia do esquema, e quando a gente percebe então esse elemento inconsciente, é favorecer experiências emocionais corretivas, ou no nome mais novo, experiências emocionais atualizadoras. É uma forma da gente conseguir, não é, alcançar memórias implícitas, alcançar aquilo que a gente tem de inconsciente, baseado em evidência, baseado em pesquisa, que a gente consegue comprovar e que a gente consegue, então, ter um manejo muito mais às claras com o nosso paciente e direcionado, né? O resultado é extremamente importante, né? A Mirna está aqui perguntando, o inconsciente cognitivo, então, pode ser entendido como memórias implícitas? Não só como memórias implícitas, tá, Mirna? Imagine que aqui o que a gente está falando é que, pronto, a noção de esquemas é exatamente o conteúdo inconsciente. É mais do que memória, porque a gente tem sensações no corpo também. Vou te dar um exemplo. E que acontece muito, por exemplo, em pessoas que também passaram por algum tipo de abuso, né, de violência sexual na infância. Imagine que esta pessoa, né, ela sente o cheiro, um determinado cheiro, e isso também está associado, obviamente não só uma memória implícita, pode ser que ela nem lembre direito o que tem a ver com aquele cheiro, mas é um cheiro que traz um asco, uma coisa ruim. E aí ela tem uma resposta que é em nível de sensação. Ela vomita. Náusea, 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 ela vomita. Então o que a gente está falando aqui de inconsciente é o processamento esquemático, que é através, inclusive, de memórias implícitas, é através de sensações no corpo. E muitas vezes até alguns comportamentos são inconscientes. Alguns comportamentos a pessoa diz assim, olha, quando eu vi já fiz. Quando eu me dei conta eu já tinha gritado, eu já tinha feito. Então são comportamentos que parecem que incluem até um certo nível de dissociação da coisa, né? A pessoa não dá conta daquilo. Foi automático, quando eu vi eu já gritei. Quando eu vi eu já estava chorando, eu não consegui. Né? Então, o inconsciente cognitivo, ele tem a ver com o processamento esquemático. É, inclusive, mais amplo do que só as memórias implícitas. Agora, claro, quando a gente está na terapia, especialmente na terapia do esquema, a gente vai ter técnicas emocionais, né, como, por exemplo, a ponte emocional com reparentalização limitada, que é exatamente técnicas para acessar essa memória implícita, ou seja, torná-la declarativa, torná-la explícita e também favorecer novas conexões neurais, novas formas não só de interpretar a situação, ou seja, o aspecto cognitivo, de agir nesta situação, mas também nas sensações do corpo, na emoção. Então, a gente tem aqui, não é, na noção de inconsciente cognitivo, o processamento esquemático, o processamento da informação como a grande operação que foge da consciência. E é claro que isso vai acontecer porque o nosso cérebro, ele é, né, o órgão relacionado a essas funções, a essas operações que são altamente complexas. A maneira como a gente olha para o mundo e a gente associa as memórias tem a ver com processos que são completamente desconhecidos para nós. Agora que a gente está engatinhando na coisa, agora que a gente tem a terapia do esquema como uma abordagem baseada em evidência, sim, para
começar a descobrir esta noção. Então, quem chegou aqui e acha que inconsciente é uma palavra, um palavrão, né? Dentro da terapia cognitiva é uma palavra, um conceito somente da psicanálise, falta atualizar um pouquinho mais, inclusive para a gente poder pensar melhor como esta noção aparece em pesquisa. Porque não é jogar fora a noção de inconsciente, mas é inclusive perceber o que é que faz sentido hoje, o que é que a gente consegue então comprovar na ciência. Gente, chegamos também ao finalzinho do nosso encontro de hoje. É o último encontro de Pílula Clínica dessa semana. Então, fica aqui a dica, porque na semana que vem a gente não vai ter Pílula Clínica. Segunda-feira começa a semana da autoterapia para psicólogos, estudantes e profissionais de psicologia e psiquiatria também, certo? Então, por favor, não é mais convite, agora é intimação, para que todo mundo faça lá a sua inscrição. O link está na bio. Quem não conseguir baixar o link, pode, inclusive, mandar um direct que eu e a equipe, eu e a Beatriz, a gente encaminha para vocês. Combinado? Certo? Isso porque não existe bom terapeuta, bom psicólogo, bom psiquiatra, inclusive, que não tenha experimentado autodescoberta, terapia pessoal. E especialmente aqui é experimentar o modelo da terapia do esquema, tanto para superar em nível pessoal alguns estilos de enfrentamento disfuncionais, como também para a gente fazer uma ponte com a clínica que de fato faz sentido para o aqui e agora, para o nosso paciente, com aquilo que ele realmente traz de sofrimento. Então eu tô aqui já no Chega Logo dia 15, a gente vai ter um encontro marcado, segunda-feira às 8h20, no Fuso de Brasília, 00h20, aqui no Fuso de Lisboa. Karina tá perguntando, pode deixar salva, Vanessa? Tá bem. Vou sim, então, deixa salva. A professora Fátima também está aqui dizendo, deixa gravada, eu estava atendendo. Então ela vai ficar salva, mas atenção, por pouco tempo. Só até a semana que vem. Combinado? Então, beijinho para vocês. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Inconsciente Cognitivo, a uma forma incrivelmente inovadora de manejo clínico. E eu te espero segunda-feira. Essa é a condição. Ela vai ficar salva. Mas segunda-feira, às 8h20, Fuso de Brasília, 00h20, Fuso de Lisboa, espero vocês, certo? Então, beijo, até segunda!